Olá, pessoal. Meu nome é professora Gláucia, sou professora de Educação Física e Projeto de Vida dos terceiros anos da Escola Estadual Pedro José Neto. E essa aula tem como principal objetivo trazer um pouco de acolhimento, de reflexões e também um instrumento para que vocês possam fazer boas escolhas. E não só relacionado a cursos de graduação tecnológicos, mas também com relação à escolha profissional e até mesmo outro tipo de escolhas e decisões que a gente precise tomar. Por isso chama-se Escolher e Agora. Eu espero poder, de alguma forma, fazer uma reflexão com vocês sobre esse tema. Então, oi para todo mundo, sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma dinâmica que seria simplesmente o que está aí na foto. Só que como nós não estamos presencialmente, eu convido vocês a colocarem a sua mão direita na sua tela de computador ou no seu celular, ou simplesmente levantar a sua mão e emanar energias boas para quem está também vendo esta aula, para que possamos de alguma forma estar juntos nessa caminhada, né, com essa setinha, formando essa setinha, em busca de reflexão, conhecimento, lembrando que a mão esquerda também está ajudando a receber essa energia. Então, a direita vai passar a energia e a esquerda receber essa energia, para que todos nós possamos estar com o outro, não simplesmente se colocar no lugar do outro, mas estar com o outro, entendendo, compreendendo o que cada um tem passado, mesmo à distância, né, não estando presencialmente, mas fisicamente, mas estando presencialmente na intenção, na boa vontade, na emoção, no sentimento e compreendendo o que cada um tem passado. Então, a empatia, na verdade, não é se colocar no lugar do outro, mas sim se colocar no lugar com o outro. E para que isso nós possamos vencer juntos. Então, o que seria o vencer? Porque separar, né, essa palavra, para que venhamos a ser realmente aquilo, conhecer a nossa essência, saber o que somos, o autoconhecimento, para buscar realmente o vencer, né, o encontrar, o se realizar e sempre apoiado ao outro, que a gente é muito dependente sempre do outro, mesmo tendo uma certa independência, né? Para ser autônomos, a gente tem que entender que a gente vai depender sempre do outro para alguma coisa. E é sempre bom contar com a ajuda do outro, com a parceria com o outro. Então, vamos lá, nós estamos juntos nessa. Dessa colocação da empatia e do ser, né? Vem a perguntinha que lá no começo do ano a gente trabalhou na aula de projeto de vida, o poesia do Carlos Drummond de Andrade, o que você quer ser quando crescer? Não me xinguem, eu sei que essa pergunta, né, enche o saco, mas é, a gente já refletiu muito sobre isso, né? E eu quis trazer para vocês o que é o ser, né? O ser, eu trouxe essa frase do Freud, que não é apenas, ele diz, né? Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo do que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos. Então, o nosso ser é um ser muito complexo, somos formados por muitas coisas. Não é só o que nós lembramos, mas também tem o nosso inconsciente, em que ficam gravadas várias coisas que a gente nem se lembra na memória mais presente, né, na gente.
e também somos formados pela nossa família, pelas nossas origens, pelas nossas vivências. Então nós já somos, né? Então o que é ser, né? Nós somos tudo isso, todo esse ser complexo. Mas o que a gente tem que pensar é não só no ser, mas sim no estar. Em como que nós estamos com esse ser? Será que nós fizemos as pazes com esse nosso ser? Né? Será que nós honramos nossas origens, mesmo que a gente não, muitas vezes a gente possa não concordar com as coisas que acontecem, mas se a gente fizer as pazes com isso, entender que tudo isso nos forma, é, nós podemos estar melhor e assim, estando melhor com toda essa complexidade que nós temos dentro de nós podemos viver melhor, podemos buscar melhor, podemos fazer melhores escolhas, né? E estar bem diariamente. Bom, e aí eu trouxe para vocês um vídeo que eu achei muito bonitinho, muito interessante, da Monja Coen, que ela fala como lidar com a indecisão, como saber qual o caminho a seguir quando o seu coração diz uma coisa e a mente diz outra. Ela traz uma reflexão para a gente de que a gente precisa fazer uma misturinha disso, do que o coração diz e o que a mente diz, porque a gente não pode só agir por impulso, mas também agir com razão. Então a gente tem que misturar essas duas coisas e é uma reflexão muito bacana. E ela traz também a questão da indecisão, que a gente é muito difícil muitas vezes decidir as coisas, mas que nada é imutável, que a gente pode mudar, né? Que nossa trajetória vão ter várias mudanças e que a gente pode fazer isso. Que não é nenhum monstro a gente escolher uma coisa agora, experimentar, agir da melhor forma que a gente puder e se não der certo a gente modifica, mas nunca excluir as coisas da nossa vida. Então assistam esse vídeo e depois vocês me falam o que vocês entenderam, o que vocês sentiram, tá bom? E aí também eu trago o sucesso, né? Várias frasezinhas relacionadas ao sucesso. Sucesso é uma viagem, não um destino. O sucesso não acontece de uma hora para outra e pronto, acabou. Não, é uma viagem. São várias coisas que vão acontecendo para você chegar nesse destino. Né? Então, o sucesso é a paz de espírito, porque você trabalhou tanto para chegar lá, isso que é o importante. É você se esforçar, é você se dedicar, para aí sim você alcançar esse sucesso fazer o possível, né, para ter uma satisfação pessoal. O segredo do sucesso é a constância para o propósito, ou seja, você persistir. O segredo do seu sucesso é determinado por sua agenda do dia a dia. Então, é no dia a dia que esse sucesso é determinado. Não há segredos para o sucesso, é o resultado de preparação, trabalho duro e aprender também com os erros. Um homem de sucesso é aquele que pode estabelecer uma base sólida com os tijolos que os outros lhe lançaram. Então, se a gente conseguir construir uma base com tudo aquilo que a gente vivenciou, por mais difíceis que sejam, e se vocês observarem, tudo que a gente passa de dificuldade na vida são a base mais sólida para a gente, para determinar o que vai ser a nossa vida. Só que a gente precisa saber o que fazer com esse tijolo, né? Se vai ser uma casa, uma casa baixa, sem uma qualidade, ou se vai ser uma casa com imponência, com beleza, com busca, com coisas que a gente possa contemplar. Aí, ó, é uma ponte. O sucesso é essa ponte aí, né? Que a gente vai buscar dia a dia, passo a passo. Eu achei essa imagem muito bonita e eu acho que esse é o caminho de todos nós que estamos buscando. E aí, eu trago aqui algumas informações que eu pesquisei bastante sobre informações de profissionais do futuro. 65% dos alunos de ensino médio de hoje
trabalharão em empregos que ainda não existem, ou seja, o mercado de trabalho está mudando muito. Aí eu fico pensando, como é que eu faço então para fazer uma escolha agora, né, no ensino médio, se as coisas podem mudar? É isso que a gente está querendo resolver aqui, refletir. Esses alunos de ensino médio poderão ter cerca de 5 carreiras diferentes, ou seja, a gente precisa ter muitas habilidades, desenvolver muitas habilidades para conseguir atender a esse mercado, a ser esse profissional do futuro. Aí a gente traz a questão da inteligência artificial e a consciência emocional. Inteligência artificial, até os computadores, né? São dos computadores, da tecnologia, né? Eles podem até se sobressair a nós. Mas será que eles podem terem a consciência emocional, lidar com emoção, saber identificar as emoções, compreender o outro, sentir o outro, sentir o que uma pessoa necessita? Por exemplo, se você é um profissional que lida com pessoas diretamente, eu quero atender meu cliente da melhor maneira. Eu preciso sentir o que ele está passando para mim, do que ele vai querer para eu conseguir conquistar esse meu cliente. Então, os computadores não conseguem fazer isso. Então, as habilidades que vão se sobressair não são as técnicas. A gente precisa das habilidades técnicas, ou seja, das especificidades das profissões. Mas o mais importante são as comportamentais, né? Os skills que eles chamam, que são os comportamentos, como que a gente age dentro das empresas, trabalhando com um grupo de pessoas, trabalhando até mesmo às vezes individualmente, mas para atingir um grupo de um público, para reconhecer o que esse público necessita, como lidar com esse público, né? E também com os meus colegas de trabalho nessa empresa, nesse projeto. Então, tem muitas coisas aí dentro de uma universidade, por exemplo, as habilidades técnicas falam alto? Falam, a gente precisa aprender, por isso que a gente faz cursos, mas a gente precisa também vivenciar essas atitudes comportamentais, o que a escola traz muito, né? A gente pode ver nesses 2 itens, a gente fala muito na escola, que são os princípios da escola, os 4 pilares da educação, né? O ser, fazer, conhecer e conviver. Falamos muito da questão da educação interdimensional, ou seja, a educação das dimensões do ser humano, que é essa questão de você aprender a lidar com, conhecer, ter conhecimentos, aprender a lidar com as emoções e também se reconhecer no social, né? Aprender a lidar com todos esses aspectos sociais que envolvem toda essa convivência, né? E as habilidades técnicas, os conteúdos são muito importantes, mas a gente também tem que, o principal é olhar para esse lado. E as capacidade de resolver problemas. O computador também pode resolver problemas, mas sem o sentir, a gente tem esse diferencial da inteligência artificial, é o sentir, resolver problemas a partir do sentir, como eu disse lá no comecinho na dinâmica, a empatia, né, se colocar com o outro, né, para entender o que ele está precisando, o que ele está passando e conseguir resolver essas situações, problemas. E aí, a gente tem aí, que todo mundo tem falado muito, os pensadores aí, os psicólogos, psicanalistas, estudiosos do assunto, que aprender não é só o essencial, a gente precisa desaprender, de certa forma, não desaprender aquilo que foi aprendido, porque a gente não desaprende, né, o que foi aprendido, mas o desaprender, que é ver assim, bom, o que eu fiz na minha vida, que agora talvez não seja muito útil, mas que eu possa reaprender com isso, né? Então, deixar de lado aqueles detalhes que não fazem mais sentido e trazer as coisas que realmente fazem sentido. E aí fazer uma união entre essas informações, entre esses aprendizados e formar novos aprendizados. Então, reaprender. Nossa, professora, mas e aí, hein?
Ah, está me deixando mais confusa. Como é que faz se a gente não vai ter os mesmos empregos, se eu vou ter que, ter 5 carreiras diferentes, provavelmente, se eu vou ter que, aprender a sentir tudo isso. Ai, que confusão. Sendo assim, pessoal, pensando nessa questão do humano, né, como deve ser o profissional do futuro? Prepare-se. O profissional do futuro, ele precisa encontrar a plenitude. O que seria isso, né? O Domênico de Masi, que é um filósofo muito legal, as coisas que ele escreve, eu gosto muito, ele diz sobre o ócio criativo. O que seria isso? A gente conseguir encontrar um momento no qual a gente não esteja no trabalho, não esteja no estudo, no desenvolvimento intelectual, nem no lazer, diversão, jogos e brincadeiras propriamente ditos, mas sim numa relação entre os três, né? Que nesse momento em que eu não estou no meu momento da obrigação, que eu consiga fazer uma relação desses três aspectos da nossa vida e encontre essa plenitude. E é nesse momento que a gente tem as maiores criatividades, né? As maiores soluções, as maiores inovações, elas saem nesse momento. Ou seja, quando eu aperto, sabe, desculpem a palavra agora, o botãozinho lá do foda-se, é, quando eu me desligo das obrigações, eu fico num momento em contato comigo mesmo, né? Em contato com tudo que me forma. E esses três aspectos me formam. Só que nesse momento que eu estou meditando, né? Ou seja, eu estou comigo mesma, eu consigo produzir, de repente, as coisas mais inovadoras, as mais criativas. Então, o profissional do futuro ele tem que conseguir relacionar esses três aspectos, não de uma forma de obrigatoriedade, mas sim de uma forma prazerosa, né? Encontrar essa relação entre esses três aspectos do trabalho, do estudo, da diversão, né? Do lazer, para que realmente saiam inovações, saiam coisas criativas. Né? Se a gente chegar ao ponto de conseguir realizar o nosso trabalho com diversão, com ludicidade, e sempre estudando, né, buscando novas situações, a gente vai ter esse momento especial da plenitude. Além disso, eu trouxe aqui uma frase do Bill Gates também para dizer para a gente que o profissional do futuro ele tem que ter uma inteligência, que a inteligência é a capacidade de absorver informações em tempo real. Ou seja, hoje nós temos muitas informações rapidamente, né? E o que a gente tem que fazer com essas informações para realmente se destacar? A gente tem que aprender a fazer perguntas, questionar, mas coisas com sentido, ser crítico, mas com sentido e significado, não uma criticidade jogada ao além. E também fazer uma ponte entre os assuntos, ou seja, relacionar os assuntos, as informações que a gente tem. Esse é o verdadeiro conhecimento, esse é o verdadeiro profissional, aquele que vai conseguir relacionar as informações, né? Que vai ser inteligente ao ponto de fazer essa relação e também inovar, fazer novas conexões para que se encontre coisas novas, novos conhecimentos, novas produções, que realmente é esse momento da plenitude. E aqui também eu trago que aí essas três coisas juntas, né, esses três aspectos que eu trouxe, eles formam, né, como deve ser o profissional do futuro, que são as competências fundamentais que esse profissional do futuro deve ter. E essas competências eu até coloquei lá no final nas referências da onde eu tirei, né, e da Organização Econômica Mundial. Então, são habilidades e competências que o profissional deve ter. Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, que a gente falou ali no Bill Gates, criatividade, já falamos também, gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? É você conseguir gerir pessoas, ou seja, conseguir usar as habilidades de cada uma dessas pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você ou que estudam com você e conseguir fazer com que isso realmente saia
uma boa produtividade, uma boa efetividade, novas conquistas, novas relações, para que realmente haja, né, um bom desempenho entre todos, e não a ser aquele mandatário, aquele líder mandão, e ser aquele que sabe utilizar as habilidades e competências de cada um que está ao seu redor, para que você também tenha o seu sucesso. Você depende do outro, né? Então, outra habilidade, outra competência, coordenação com os outros. Então, aprender a se coordenar com o outro, saber que o outro tem uma diferença de mim, né? Nós somos diferentes, mas que a gente consegue é, é, trabalhar juntos. Eu cedo um pouquinho, tento mostrar um pouquinho do que eu estou pensando, e isso vai formando uma boa coordenação. Inteligência emocional, que é você saber lidar com os sentimentos, com as emoções, ser resiliente, né? Se adaptar às dificuldades ou às alegrias e tudo mais para conseguir lidar no dia a dia com tudo isso e com também as cobranças que a gente tem, né? Julgamento e tomada de decisão. Eu preciso saber julgar e tomar decisão sem atacar o outro, mas sim julgar com coerência, com consciência, né? Não fazer mal ao outro, mas sim julgar para que haja uma boa resolução, né? E tomada de decisão. Saber tomar a decisão a partir do que, né? E como eu vou fazer isso sem ser uma coisa intempestiva, imediatista, né? E sim com clareza do que eu tô, com consciência mesmo. Orientação a serviço, então orientar as pessoas para aquele objetivo e não, como eu disse já antes, não só mandar, mas sim orientar, ajudar, né? Negociar, então negociação, competência de negociação, saber lidar não só com a questão econômica, mas também com a negociação pessoal, de convivência. A flexibilidade cognitiva, ou seja, a gente tem inteligências múltiplas, né? Mas às vezes um é mais inteligente para a área da matemática, outro é mais inteligente na parte artística, outro é mais na área de linguagens, outro é mais. Então, né, cada um tem uma inteligência que se dá melhor, né? Só que o que é ter flexibilidade? É você conseguir passear um pouco por todas essas inteligências. Você tem a sua que é mais, mas você pode passear pelas outras, tentar se desenvolver dentro das outras também, né? E então todos esses aspectos aqui, eles trazem o profissional do futuro. E vocês podem perceber que todos esses três aspectos estão relacionados com o sentir, o se permitir sentir, né? Se integrar consigo mesmo, se colocar no lugar do outro, aproximar ao outro e conseguir fazer relações novas, né? Tudo a partir do sentir, o que é diferente das máquinas, né? Da tecnologia. Esse é o diferencial. Então, como deve ser o profissional do futuro? Simplesmente ser humano. De simples não tem nada, né? É bastante complexo, mas é o encontrar a humanidade nas relações, nas coisas, nas produções, né, no trabalho, no que você vai produzir, né, o que você está pensando em inovar. Então, a humanidade é o caminho, tá bom? É o profissional do futuro, é o realmente ser humano, não só as habilidades técnicas, como a gente disse ali atrás, e sim unir a habilidade técnica com as habilidades humanas do sentir. Bom, e assim como, né, a gente disse anteriormente, a gente não deve tomar decisões simplesmente pelo coração. A gente falou da importância do sentir agora há pouco. Mas isso não quer dizer que eu também não tenha que ir pelo lado da razão, ou seja, para escolher uma carreira e uma profissão, né? Ai, profissões ali tá sem o tiozinho. Para escolher uma carreira de uma forma um pouco mais clara, eu também preciso ver, né?
quais são as carreiras que existem no Brasil, o guia salarial. Então, eu trouxe esses dois links que trazem isso, né, quais são os cargos que estão em alta, né, saber o que o mercado de trabalho me oferece se eu for para esse ou para aquele outro lado. Mas, professora, você falou que tem um monte de carreira nova que vai surgir. Tem, mas nesse momento a gente pode escolher a partir dessas coisas que a gente vai pesquisando. Eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de hackear o sistema, ou seja, pesquisar tudo o que for possível diante daquilo que eu gosto, das qualidades que eu tenho, para poder chegar num acordo aí entre a razão e a emoção, entre o coração e a cabeça, né, a mente, tá bom? Então, esses dois links aí são para vocês fazerem pesquisas também. Bom, aqui ó, são as 96 profissões do futuro que eu encontrei e já dá para ter uma noção do que vai ser mais aí procurado, né? Tem as profissões emergentes até 2022 e as profissões em declínio. É lógico que tem coisas aqui que podem se alterar, que a gente sabe que muita coisa modifica a cada segundo, né? Mas é legal para a gente ter uma ideia, né? Para poder pesquisar aí, né? Para aqueles que buscam, né? Que já terminaram o ensino médio. Se já terminou, aqui é um fluxograma, né? Se você já terminou o ensino médio, se você quer ter uma formação em ensino superior, né? Você pode vir fazer uma graduação, então tem a setinha aqui que vai indicando. Você pode fazer licenciatura, bacharelado, tecnólogo. Licenciatura é para atuar em escolas, né, na docência e na gestão educacional. Bacharelado é uma formação básica que você pode atuar em várias áreas do curso que você escolheu e também fazer pesquisa, né? Na área de tecnólogo, né? Na modalidade tecnólogo, é uma formação especializada em uma área tecnológica, então tem vários cursos, por exemplo, de institutos, né, federais e outros. Aí, dentro dessa graduação, né, do ensino superior, você tem outras possibilidades, que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você é formado no ensino médio, mas quer ter só uma formação técnica profissional, você tem que fazer um curso, né, técnico específico. A média de duração é de 2 anos, mas tem cursos menores também, né? Só que a diferença da graduação para um curso profissionalizante é realmente a valorização do salário, né? Se você ainda não formou, né, não se formou no ensino médio, caso alguém que esteja assistindo, tem outras possibilidades, como os cursos profissionalizantes somados a ensino médio, e tem também o EJA, né, a formação de jovens e adultos. Não se esquecendo sempre todos que tem o Enem, né, como eu disse, o Enem pode ser tanto para entrar numa graduação como para compor o seu currículo. Eu acho que eu digo isso no próximo slide. E tem as outras possibilidades aqui para entrar num curso de graduação. Hoje tem muitas e muitas possibilidades, tá? Temos aqui, depois da graduação, né, que a gente tem aqui, a licenciatura, bacharelado, você pode fazer uma pós-graduação, ou seja, depois de graduado, de feito uma licenciatura, um bacharelado, você pode fazer uma pós-graduação, mas tem mestrado, tem doutorado que vem depois também da graduação. Nossa, a cabeça vira um bololô, né, gente? Mas a graduação, então, a sequência é a graduação, que se divide em licenciatura e bacharelado. Aí depois a pós-graduação, que você pode fazer após a graduação, que são cursos que tem alguns tipos também, que não compensa falar agora, mas você também pode vir a fazer os cursos de mestrado, né, que é um curso já mais de 3 anos, a 4,
o doutorado também, só que para você fazer o doutorado, você já tem que ter feito o mestrado, tá? Essa que é a questão. Eu pus um linkzinho aqui em cima para vocês acessarem de um vídeo. Coloquei essa imagenzinha eu sentadinha no sofá assistindo, porque a minha irmã que faz esse vídeo, ela é psicóloga, especializada em orientação vocacional, e ela tem esse vídeo falando a diferença entre cada uma dessas modalidades de ensino. Se você quiser saber mais, tá bem legal esse vídeo dela. E galera, ó, uma quantidade imensa de universidades públicas que nosso país tem, né? Tem muitas universidades, essas são as siglas das universidades, né? Vocês podem ver aqui. A maioria das nossas universidades públicas são as melhores do nosso país. Então a gente vê aí que tem universidade particular, mas das 20 melhores, 18 são públicas. Então por que não a gente tentar buscar uma escola pública, né? Sendo que a gente tem isenção de taxas, a maioria de vocês, né, tem isenção de taxa de vestibular, tem Enem, tem Sisu, que tem as cotas para entrar. Então, assim, vale a pena essa busca pela vivência que uma universidade te dá, uma universidade pública te dá. Até mesmo se você tiver que sair da sua cidade, né, da cidade para fazer a universidade, uh, essa experiência é muito bacana. Você tem diversos recursos que a universidade te oferece, como várias bolsas, que vocês vão ver depois, tem algumas alunas que vão explicar isso. Então, assim, tentem buscar como opção essas universidades públicas. Se diante de tudo isso realmente não for valer a pena, aí as particulares são mais facilmente encontradas e as buscas por elas são mais fáceis. Porém, essas universidades públicas te dão um amplo aspecto profissional, uma ampla vivência, então vale muito a pena, galera. E olha só a quantidade, olha o tamanho desses campos, né, dessas universidades maravilhosas. Ter essa vivência, gente, buscar não ficar só no nosso quadradinho, é muito bacana, é muito importante. Aqui ó, a gente tem a UFSCar, que é a minha do coração, que eu fiz e que é pertinho da gente. Tem a Unesp, né, que é daqui de Araraquara. Tem outras universidades ao nosso redor. Olha só aqui, galera, universidades públicas no nosso estado e que não ficam tão longe. Se a gente pegar aqui o nosso miolinho, a gente tem o maior número de universidades aqui no nosso miolo. Vocês estão vendo aqui, ó, USP, Unicamp, Unesp, a UFABA, a, não sei falar, gente, a Unifesp, e tem outras também, vários institutos tecnológicos, FATECs, ETECs, tem muita universidade, tem Univesp, que é uma universidade de estudo à distância, semipresencial, que tem Polotec em Américo, na minha cidade, e tem Araraquara também. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades aqui perto da gente. Então, quem tiver realmente a possibilidade de tenta, galera, prestar uma faculdade pública e presta particular também. Não passou na pública, o que é muito hoje, a metade das vagas nas universidades públicas é para o pessoal de ensino público, que vem do ensino médio público. Então aproveitem essas vagas, é nosso. Vocês estão entendendo que isso é nosso, não é de todos nós. Né? Se a gente veio de uma universidade pública, de um curso público, ensino médio público, por que não fazer uma universidade pública? É isso, essa inversão que parece que o pessoal de ensino médio público busca as universidades particulares. E o contrário acontece, os de ensino médio particular busca nas universidades públicas.
E isso não deve acontecer. A gente deve tomar conta daquilo que é nosso também, né? E aqui, Pessoal, meu gente, a nome é gente Lígia tem Fiorili, eu sou a ex-aluna do Lígia, curso que foi uma Semeco, aluna o famoso nossa, Pedrão, né? e E não acho que vocês não atualmente eu chegaram a estou no meu conhecer, terceiro ano de ou não, pedagogia chegar, alguns pela devem ter chegado a Unesp, conhecer aqui sim. de Araraquara. E ela Bom, tá na pessoal, a Unesp convite da e professora ela Joyça, na fala para disciplina vocês de um pouco a projeto de trajetória vida, dela eu vim e falar um coloca pouquinho de aí como foi para o mim essa transição do ela fez ensino foi médio bonitinho, ela para fez a um escolha do PowerPoint curso aí de rapidinho da graduação. noite pro dia para Primeiramente, vocês gente, eu tenho que sobre o muito vestibular da mesmo Unesp. agradecer minha Então família, né, que assistam foi me esse vídeo, ajudando a venham tirar as dúvidas que o, eu tinha o e PowerPoint que ela também fez, aos está ótimos muito bonitinho, professores que muito eu tive na bacana, minha fala de época de várias ensino médio. coisas. Eu estudei no Pedrão, se eu não me engano, de 2015 a 2017 e posso dar uma garantia que o que me ajudou muito, além dos ótimos professores, foi a disciplina de projeto de vida, a disciplina de orientação de estudos, mundo do trabalho também, foram ótimas disciplinas. E não posso deixar de citar aqui a tutoria. Eu tive nos 3 anos a mesma tutora, que foi uma antiga bibliotecária, a Angélica. Ela é uma pessoa assim maravilhosa e que muito me ajudou. Mas então vamos lá. Como todo mundo, eu também passei por essa fase assim, tendo muito medo, muita insegurança. Mas uma coisa que me ajudou com todo esse apoio aí que eu tive foi começar pelo campo de eliminatórias. Eu parei para pensar qual área de estudos eu não me identifico tanto, o que realmente eu não queria estudar. Não que isso seja uma regra, mas foi o que me ajudou. Então, uma coisa eu já sabia: na parte de biológicas, nenhum curso me interessava muito. Essa área que envolve saúde, eu particularmente não tenho habilidade para isso. E de uma coisa eu também sabia: que em exatas não tinha algo que me agradava tanto. Então, caí na parte de humanas. Olhando os cursos, eu ainda assim estava muito em dúvida. Ah, eu posso prestar psicologia, mas tem pedago. São coisas assim que eu gosto. Aí foi quando eu parei para pensar, então, a grade do curso. A outra dica que eu dou. O que realmente temos como disciplina dentro desse curso? Será que são disciplinas que eu já nessa bagagem de escola tenho uma maior habilidade? Assim, eu vim chegar na pedagogia. Olhando o curso ali, a grade, né? Eu vi que eu ia estudar a filosofia da educação, a sociologia da educação e tinha também, como tenho na verdade, 5 psicologias que eu tenho que passar. Então eu falei, poxa, já é alguma coisa mais próximo do meu outro curso, então posso arriscar. Gente, foi assim, para mim realmente foi uma ótima escolha de curso. Eu gosto do que eu estudo, já tive experiência de estágio, também assim, não foi uma das melhores, mas com certeza me ajudou bastante, tem me ajudado na verdade. Então assim, de dica para vocês, eu deixo essas duas coisas. Pensa primeiro, qual é a área de estudos que você não se identifica muito. Não assim, porque eu sou boa em matemática, então quero fazer engenharia. Não que seja isso, não é uma regra, mas me ajudou. E na segunda parte, como eu disse, analisa a grade curricular daquele curso. Quais as disciplinas, as matérias que você vai estudar. Porque às vezes a gente se depara com uma coisa que não é bem o que a gente pensava. Mas assim, pessoal, acima de tudo, eu acho que é um momento muito desafiador, é um momento difícil, mas que também está sujeito a erros. Corre-se o risco de começar um curso e não querer mais. Não foi o meu caso, mas eu sei de pessoas que tiveram essa experiência e nem por isso significa que deu tudo errado. Não, foi apenas um outro caminho. Fica aí como uma experiência. Então eu espero que vocês consigam aí descobrir um bom curso, uma ótima profissão. Daqui a um tempo eu volto trazendo a minha experiência aí realmente no meu mundo do trabalho. A outra coisa, pessoal, que eu quero de modo geral passar aqui para vocês e que eu acabei fazendo também uma apresentação em PowerPoint para ajudar é sobre o vestibular da Unesp nesse ano agora, que vai entrar, né, de 2021. Deixa eu pegar minha colinha. Oi. Vamos lá. Gente,
A Universidade Estadual Paulista, como vocês sabem, é uma faculdade pública. Temos aqui em Araraquara o campus de Humanas, né, que é onde tem o meu curso, e temos também o Instituto de Química. Então, assim, são vários os cursos que nós já temos a possibilidade aqui na nossa cidade. Mas vamos lá. De modo geral, a Unesp está oferecendo 7.630 vagas em 23 cidades paulistas. As inscrições começaram já no dia 1 agora de outubro e vão até o dia 27 de novembro. Essas inscrições ocorrem através do site da Fundação VUNESP. Das vagas, pessoal, como eu disse, são mais de 7.000, 50% delas são destinadas a estudantes de escola pública e desses, 35% são destinadas para aqueles que são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Sobre a taxa de inscrição, está no valor de R$ 170. Porém, os que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio na rede estadual aí, pública e também nas ETECs, né? Tem, gente, um desconto de 75%. Aí vai ficar no valor de R$ 42,50. Sobre as provas. As provas, gente, da Unesp ocorrem em duas fases. Ela tem a prova própria, mas é interessante que vocês prestem o Enem para ajudá-la na contagem dos pontos. No caso, a primeira fase foi, se eu não me engano, objetiva e a segunda fase foi dissertativa, que no caso era para responder as questões, todas elas de forma mesmo redigida, né? Então vamos lá. No dia 30 de janeiro vai acontecer a prova para aqueles que querem a área de biológicas. E no dia 31 de janeiro de 2021 vai acontecer a primeira fase da prova para a área de exatas e humanidades. Depois dos que forem aprovados, passa para a segunda fase, que vai ocorrer no dia 28 de fevereiro de 2021. Todos os cursos vão fazer a prova juntos. E no dia 19 de março sai o resultado final. Então, bom, pessoal, esse foi assim os informes rapidinho. Como eu disse, da minha experiência também eu resumi 3 anos em alguns minutos, mas eu tenho certeza que já vai dar uma boa ajuda. Qualquer coisa me coloca à disposição. Tem no site da Unesp vários materiais de provas antigas que podem ajudar a gente. Tem bastante coisinha aí pela Unesp que eles disponibilizam para poder ajudar. Precisando, me coloca à disposição. Muito obrigada, professora, pela oportunidade. Valeu, galera! Também temos duas garotinhas maravilhosas, a Natália e a Lerily, que são duas meninas que estudaram com a gente até o ano passado e saíram direto para a Universidade Federal de São Carlos, no curso de Engenharia Civil. Então, duas meninas, mulheres, né? Agora mulheres, o jeitinho delas falarem, elas falam de várias bolsas, várias oportunidades que tem dentro da universidade. Mesmo em pandemia, elas estão tendo uma aproximação muito grande com a universidade. E elas, imagina, duas meninas, mulheres negras de uma classe social com dificuldades e estão numa universidade pública, num curso em que, quando eu estudava na UFSCar, o curso de engenharia civil era só para os meninos ricos do país, entendeu? Era aqueles carrões, aqueles boyzinhos mesmo, com carrões e tudo mais. Olha a conquista dessas duas meninas, né? Dentro de um curso que geralmente é mais masculino, elas estão aí tomando conta. Isso é muito bacana, né? Então assistam também e vocês vão ter várias ideias sobre até as questões de SISU que elas colocam, ProUni e tudo mais. Então, vamos ler sobre isso. A gente tem SISU, que é o sistema para a gente conseguir vagas nas universidades. Tem o FIES, que é uma forma de
financiamento estudantil em escolas particulares, mas que isso eu acho que deveria ser uma opção em casos muito específicos. O Enem, né, que todos devem prestar, o ProUni, né? Ah, uma coisa sobre o Enem, galera. O Enem, ele não é só para entrar em universidades, ele também forma o nosso currículo profissional. Se eu for concorrer a uma vaga em alguma empresa, eu posso ter prestado o Enem e anexar minha nota do Enem, né, os meus resultados nesse currículo, e ele pode fazer muita diferença na hora da escolha da empresa. Então, fiquem espertos com isso também. O ProUni também é outro programa, né, universitário, tá? Então, muitas buscas. Aqui, ó, eu trouxe um mapa para vocês verem. Todos esses que estão em verdinho são os locais, as universidades que já aderiram ao Enem, que pegam a nota do Enem para entrar no vestibular. E o azulzinho são os que usam a nota parcialmente. Então, olha a quantidade no Brasil de universidades, e não é só no Brasil, tá? Eu sei que tem universidades fora do Brasil, tipo em Portugal, que pega a nota do Enem também para oferecer vagas na graduação. SISU, ProUni, FIES. Aqui tem as diferenças, né, de um entre o outro, então as funções. Então, o SISU, ele tem a função de preencher as vagas em instituições públicas de ensino superior, e aqui tem as, os detalhes, tá? O ProUni, conceder bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares. Então, aqui também são bolsas. Antes de fazer o FIES, que é um financiamento da mensalidade, vocês podem procurar o ProUni, tá? Então, tem que olhar direitinho essas coisas, tá bom? Então, tem muitas oportunidades. Você se profissionalizar também precisa buscar. E aí, gente, a gente entra nos recursos. Qual é a chave, né, para abrir esse caminho todo? Aí eu pus algumas imagens, né? Primeiro, aqui embaixo, vocês estão vendo, se conectar, né, a esse mundo, a tecnologia, né, buscar mesmo toda a informação que tem na tecnologia, mas nunca se esquecer dos livros, porque os livros são a base de todo esse conhecimento que está aqui em cima, tecnológico. E aí vem essa imagem, eu achei legal também, porque tem aí as conexões, e se a gente conseguir essa chave para abrir e conectar tudo aquilo que já foi falado anteriormente, né, tanto a parte técnica quanto a parte do ser humano, né, a gente vai ter muitas possibilidades. E aí eu trouxe outra frasezinha aqui: pessoas de sucesso não priorizam a sua agenda, mas agendam a sua prioridade. Então esse é o momento de colocar na nossa agenda a prioridade, a nossa prioridade agora, nesse momento. Então minha prioridade nesse momento agora é buscar um curso um curso de graduação, beleza, é para cá que eu vou, é nesse caminho que eu vou seguir. É tal curso com tal, nanana, a hora é agora. Ou eu vou para o mercado de trabalho primeiro, porque eu quero me especializar em tal coisa, buscar cursos profissionalizantes, então eu vou para cá. Mas não deixem de acreditar que a gente pode encontrar esse caminho se organizar. E que também não deixa passar esse tempo, né? E a gente nunca vai deixar de estudar. Se a gente acha que vai entrar no mercado de trabalho e pronto, acabou o estudo, a gente está muito enganado, ainda mais com esse profissional do futuro que tá se esperando. Então, a gente sempre vai estudar. Então, fica ligado, tenham boas ideias, pensem bem nessa sua prioridade, porque a hora é agora. Aqui tem eu vou pôr primeiro as palavras-chave aqui, que é buscar essas palavras-chave, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, num exercicinho. Buscar essas palavras-chave para encontrar essa conexão aqui, né? Então, para eu encontrar essa conexão toda, eu preciso dessa palavra-chave, dessa prioridade, né?
E aqui, ó, aqui tem eu achei legal essa pirâmide que ele fala como aprendemos, né? Aí ele mostra assim que ler, escutar, ver são muito importantes, né? Porém, elas estão aqui no início da pirâmide, coisas que não devem ser esquecidas de se fazer. Mas quando ver e ouvir junto, associando uma coisa a outra, não que você, por exemplo, você vai ler e vai ouvir uma música ao mesmo tempo. Não é que isso não é esse tipo de conexão, mas você ver, né, ler, por exemplo, e depois associar isso a alguma coisa que você ouviu, né? Então é muito bacana. Quando discutimos com os outros, então as reflexões que isso se dá, tá? É muito importante. Quando escrevemos, interpretamos, traduzimos, expressamos, revisamos, identificamos, comunicamos, né, falamos, tudo isso praticamos, né? Tudo isso daqui é 80% do que a gente aprende. Por isso que gincana é importante, gente. 95% quando ensinamos aos outros o gincana. Então, todas essas bases maiores aqui a gente encontra no Gincaneto, mas encontra em tudo que a gente vai fazer. Então, se a gente explicar, resumir, estruturar, definir, e é o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Não ficar só na leitura, ou só escutando, ou só vendo, e sim associar tudo isso, transformar o que a gente leu, ouviu, viu, em palavras, em escrever, em desenhar, porque tudo isso vai ganhando mais consciência, né? Explicar para os outros também é muito legal, conversar, discutir, refletir sobre isso. E aí, gente, tem aqui ser humano inteligente é planejar e a consciência emocional. Então, você ser um ser humano, que é o profissional do futuro, ser humano. Nós já somos seres humanos, mas realmente ser humano com todas essas habilidades e inteligente é você planejar, conseguir planejar, se organizar e ter essa consciência emocional, o que a gente está passando, o que a gente pode se melhorar diante disso, o que isso me ajuda, o que isso me atrapalha, que são a fofa, né? Que a gente fez o exercício da análise fofa, as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, tente olhar para a sua fraqueza e convertê-la em sua força. Isso é o segredo do sucesso, né? E aí você se organizar através de mapas mentais. Aprender, planejar, organizar, criar, inovar, inspirar, resolver, comunicar. Os mapas mentais, eles têm essa forma de organização. Podem ser outras organizações? Podem. Mas o mapa mental, ele é muito legal e é esse exercício que a gente vai fazer, tá? E aí, galera, se permitam sentir, né? A gente tem todos esses sentimentos. Tem raiva, quer xingar todo mundo. A gente tem hora que a gente quer pedir, pelo amor de Deus, me dá um tempo. Professora, para de falar. É muito isso, né? É você poder chorar na hora que você precisa, é você poder rir muito. Ai, tão bom rir, que saudade de rir com as minhas amigas. É muito bom rir. A gente tem dúvidas, tem indecisões, mas a gente também tem conquista, yes, né? Se você comemorar suas várias conquistas, mesmo que elas sejam pequenas, e você se conectar com você mesmo, né? Essa imagenzinha aqui que eu deixei por último para falar, é para a gente se conectar com a gente mesmo e deixar as energias boas virem até nós, poder ter momentos mais tranquilos, de paz, e sabendo que todo mundo tem todas esses sentimentos, né? Isso é essa consciência emocional. Então, eu trouxe aqui o planejar com o mapa mental, né? Uma forma de planejamento, e essa identificação das emoções, da consciência emocional, para realmente tornar isso uma alavanca. Esse é o segredo, é ser resiliente, é você conseguir se adaptar mesmo nas diferentes situações e se permitir sentir,
né? Se permitir sentir naquele momento que precisa, mas não ficar enfiado naquele momento de tristeza, ou na alegria demais, ou não quero mais nada, bandeirinha branca. Não, é um pouco de cada, e isso é possível, né? E aí encontrar a plenitude. E aqui, galera, a gente entra na fase principal, que são as dicas para as boas escolhas. Olhem aí as imagens, né? Na primeira, eu tenho aí uma cabeça, né? E o tiozinho ali, o dono da cabeça, indo mergulhar na própria cabeça, ou seja, ele se interiorizar, ele procurar dentro dele, não só na cabeça, mas no corpo todo. Acho que a água tem significado porque ela corre pelo nosso corpo todo, ela forma, a maior parte do nosso corpo é formado por água. É a gente mergulhar nesse oceano que tem dentro da gente para se autoconhecer, saber nossas habilidades, né, as principais, saber identificar o que eu tenho de dificuldade para usar como para tentar torná-la uma força. A segunda imagenzinha aqui, o diamante, né, o olhar para esse diamante, para essa pedra preciosa. O que é mais valioso para você? Eu não tenho que. Tem vários vídeos, e vocês. Tem um vídeo bastante legal que tem aí no final nas referências, que fala assim: que a gente não tem que procurar o que a gente mais gosta, escolher coisas que a gente mais gosta, simplesmente. Que isso a gente já faz no dia a dia. A gente tem que buscar o que é mais valioso pra gente. Então, o que eu quero com a minha profissão? O que eu quero buscar de mais valioso na minha profissão? Eu posso dizer para vocês, enquanto professora de educação física, eu busquei educação física porque eu acho que a melhor maneira da gente ajudar uma pessoa, ajudar as pessoas, usando o corpo, que é nosso maior instrumento, para ela poder aprender, ser uma pessoa mais integralizada, conseguir ter uma saúde mental. E quando eu era novinha, eu não pensava com essas palavras, mas já tinha dentro de mim. Eu fui muito ajudada pela educação física em si, pelo esporte, pelos meus professores. E eu queria ser professora de educação física justamente para poder oferecer isso para as pessoas. Eu era muito tímida e ficava naquele meu buraquinho, escondida. E era sempre na aula de educação física que eu conseguia me sair, que eu conseguia me libertar daquele mundinho fechado. E eu queria dar isso um pouco para as pessoas também. Então, o que é mais valioso para você com a sua profissão? Né? Então, busca esse diamante dentro de você para procurar, para poder escolher, tomar decisão, tá? O terceiro item, os componentes profissionais. Que ambiente que eu gostaria de trabalhar? É um ambiente mais fechado, mais aberto? É um ambiente mais tipo escritório? Um ambiente mais despojado? Como que é esse ambiente? Os instrumentos, com que materiais, instrumento eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com, por exemplo, um bisturi, ou eu quero trabalhar com uma canetão de lousa como professora, né? O público, que público eu quero trabalhar? Com adolescente, com criança, com idoso, geral? Qual é esse público que eu gostaria de trabalhar? Com empresários? Com o pessoal que trabalha com na parte de turismo, por exemplo, né? Material de estudo. Eu quero poder mexer com parte computacional, eu quero poder ler livros, eu quero poder escrever, eu quero poder fazer coisas artísticas. Qual é esse material que eu quero usar? E o tempo de dedicação. Eu não quero ficar muitos anos estudando dentro de uma universidade, então eu quero um curso que seja mais curto, ou no meu tempo mesmo de dedicação profissional. Eu quero ser professor de educação física, então você vai ter que trabalhar 3 períodos, meu amigo, no começo, né? Você trabalha pra caramba, o médico, ele vai ser chamado na hora que for preciso, o empresário, ele vai ter aquele X horário dentro da empresa dele, mas ele também vai ter que se dedicar por fora, ou você quer ser um funcionário de alguma empresa que entra tal horário e sai tal horário específico, não tem esse vislumbre de ser dono de um negócio, né? Então, tempo de dedicação.
quarto item, que eu acho que é o que fica mais complicado quando o pessoal vê, que é hackear o sistema. O que seria hackear o sistema? O que é um hacker? Hacker é aquele que consegue invadir os sistemas computacionais, as páginas, os sei lá o que, e consegue aprender com aquilo e modificar aquilo, né? Só que a gente não quer pensar para o lado mal, a gente está aqui pensando para o lado bom. Então, o que seria hackear o sistema? É você fuçar, é entrar mesmo no sistema, por isso tem esses bonequinhos dentro desse sistema aí, fuçar. Hoje a gente tem a internet, né, como principal instrumento para a gente fuçar mesmo tudo a respeito das profissões, das universidades, do campo profissional, do mercado de trabalho, do salário. Pensar em todos esses itens que vocês colocaram antes e buscar as possibilidades que tem de acordo com tudo isso que vocês colocaram. Ah, eu tenho mais habilidade nisso e nisso. Ah, então vamos ver o que tem na internet aí, o que as outras pessoas me falam, o que um profissional me fala com para ter essa habilidade, quais profissões eu posso buscar. Eu queria que ensinar as pessoas, como é para mim o mais valioso. Que profissões que eu posso ser professora? Como que eu posso me tornar uma professora, uma mestre? Aí você vê os componentes profissionais, quais ambientes, instrumentos, público, material de estudo, tempo de dedicação desses que eu coloquei, que tem possibilidades no sistema, dentro do sistema, que falam que essa tal e tal profissão usam esse tipo de componente profissional. Então é fuçar mesmo, galera, é pesquisar. Tá? Que isso a gente já foi fazendo ao longo desses 3 anos em projeto de vida, né? Vocês com outros professores, a gente fez em PA isso também, né? Quando tinha preparação acadêmica, e esse ano todo buscando o autoconhecimento. E o quinto item, galera, decidir, tomar as decisões. Agora é o momento de bater o martelo. É definir as nossas opções. Então, a partir desses itens, a gente chegar nas nossas três, pelo menos, primeiras opções. Nunca excluir algo, sempre deixar ali como uma opção. Porém, eu preciso definir a minha primeira, minha segunda, minha terceira opção. E aí vem a dica para vocês e a atividade final do projeto de vida, que vocês têm que me entregar até o final do bimestre, desse bimestre, do quarto bimestre, que é o plano de desenvolvimento pessoal, plano profissional de desenvolvimento. Na verdade, eu acho que era. Enfim. Esse é um mapa mental. Então, aqui no meio, você vai colocar uma imagem ou palavra que te represente. A gente já fez isso uma vez, né? Você coloca algo que te represente aqui. Você, tá? Aqui do lado esquerdo, direito, né? Vocês colocam autoconhecimento. Quais são as suas principais habilidades? Eu coloquei 4 aqui, mas vocês podem colocar mais se vocês quiserem. Quais são suas habilidades? E pode colocar uma que você acha que precisa melhorar também. Mas põe as principais habilidades que você tem. É o mais importante. Aí você vai colocar aqui o que é mais valioso para você. Uma coisa só, mas que seja a mais valiosa que você quer buscar com a sua profissão. Aqui os componentes profissionais, né, que eu já expliquei anteriormente. Esse é um errinho aqui. Aqui o hackear o sistema. Então, aqui no hackear o sistema, você vai colocar aquilo que eu falei. O que você encontrou de profissões que tem a ver com essas habilidades, esses componentes profissionais e o que você mais valoriza na sua profissão? O que você achou dentro do sistema? Põe várias opções aqui. E de profissão, de mercado de trabalho, de universidade, que pode te oferecer um caminho para encontrar essa profissão, para envolver essas características suas aqui. E aí a gente chega nesse ponto aqui, que são as 3 primeiras opções. Aí você vai colocar qual a sua primeira opção? Eu quero fazer o curso de graduação em educação física. Segunda opção, eu quero fazer
eu quero trabalhar na área de eventos. Terceira opção, eu quero vincular a educação física à psicologia. Coloca aqui, mas tenta colocar mais específico. Primeiro, eu quero, se você quiser fazer uma graduação, qual é o curso e qual universidade. Segundo, curso, universidade. Agora, não, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero trabalhar com tecnologia de informação, só que eu não quero fazer nenhum curso por enquanto. Então, põe aqui, trabalhar na empresa tal, tal. Segundo, fazer um curso técnico tal de TI. Terceiro, trabalhar na empresa XYZ. Aí vai depender de cada um, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando no decorrer, tá? E aí, aqui, galera, vocês sabem que eu mandei vários vídeos para vocês sobre de ex-alunos, né? Como esses que eu já coloquei aí na apresentação. Eu mandei vários vídeos para tentar inspirar vocês, exemplificar e mostrar um pouquinho do que foi o ensino médio desses ex-alunos e o que poderá ser, né? Isso para mostrar para vocês que a gente tem uma trajetória e que cada um tem as suas escolhas que podem marcar, podem mudar a cada momento. Não precisa ser essa escolha que você vai fazer agora, pode não ser ela que vai ser para o resto da sua vida, mas ela vai te marcar, ela vai te formar. Só que você pode mudar em algum momento. Então, tenham mais calma, mas ao mesmo tempo decidam algo já. Né? Coloquem essas opções para poder chegar e realizar um sucesso, se realizar, como esses ex-alunos que hoje estão, alguns estudando, a maioria estudando e fazendo curso. Eu não consegui ninguém que me mandasse um vídeo falando de já estar no mercado de trabalho. Mas tem alunos, ex-alunos que fizeram essa opção e que agora estão buscando estudar. Então, assim, mas qual será que é o melhor caminho para mim nesse momento, né? E aí tem o vídeo do Bruno que eu já mandei para vocês, do João Fernando, na verdade eu mandei todos, né? Então, quem quiser ver por aqui, tá tudo registradinho. Tem o Bruno, o João Fernando. O Bruno foi da turma de. O Bruno e o Marcelo se formaram em 2017. O João Fernando foi a primeira turma do Pedrão de terceiro ano, 2015. O Lucas foi da turma do ano passado, né? Que se formaram ano passado. Ei, você mesmo aí, é com você que eu tô falando. Sucesso é uma decisão, é degrau por degrau, subindo degrau por degrau para alcançar o seu sucesso, a sua realização. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, não se deixe abater pelas dificuldades, vamos em busca. Né? Eu sei que é difícil, mas a gente está aqui para ajudar, a gente está junto nessa. Mesmo vocês se formando, vocês podem contar com a gente vai estar sempre aqui juntinho com vocês, a gente quer comemorar junto com vocês, e eu tenho certeza que vocês têm muita capacidade e vão ter muitas coisas para comemorar junto com a gente, mesmo estando aí na vida de vocês, e vai ser muito bom, galera. Boa sorte para todo mundo. Eu estou muito contente de ter vocês como alunos e tenho certeza que o sucesso é uma questão de tempo e de busca, de subir esses degrauzinhos e até conseguir pular esse obstáculo todo aí e encontrar esse sol maravilhoso. E aqui, galera, tem alguns mapas mentais. Esse aqui é o mapa mental que eu fiz para fazer essa apresentação, tá? Aqui é o do Gincaneto, que que vocês já estão cansados de ver, que a gente fez para o Gincaneto. E aqui tem as referências de toda essa pesquisa que eu fiz. Quem precisar, tem os aplicativos para os mapas mentais e eu estou à disposição sempre. Obrigado, meus queridos, grande abraço. Fico sempre no aguardo de boas notícias e de muitos abraços em vocês ainda. Um beijo no coração de todos. Que aproveitem essa breve apresentação. Breve não foi muito, mas
Foi de coração. Beijos. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu tenho 19 anos, sou ex-aluno do Pedrão. Eu fiz meus 3 anos de ensino médio lá e faço faculdade de Educação Física na Uniara e estou terminando meu segundo ano. Bom, eu não tenho nem palavras para dizer quanto foi bom minha experiência no Pedrão. Eu adorei ter estudado lá, eu amei, esses 3 anos para mim foram especiais. Eu nunca tinha estudado numa escola de período integral, então para mim foi uma coisa nova, foi uma experiência completamente diferente, mas eu adorei. Os professores de lá são. Eu amo os professores de lá, então os professores me ajudaram muito nessa caminhada durante esses 3 anos. As minhas escolhas me ajudaram muito. Eu nunca tive uma experiência desses professores ser tão próximos aos alunos. E os projetos do Pedrão também são magníficos, são incríveis. A letiva, nunca tinha tido uma experiência dessa. Então foi tudo muito novo no começo, mas eu adorei. Foi. Eu faria de novo. Tenho muitas saudades do Pedrão. Bom, o único curso de formação que eu tenho é o Kumon. Eu fiz Kumon de Matemática em 2014. Tem aproximadamente a duração de 2 anos e meio. E a faculdade de Educação Física eu escolhi muito por amor. Eu adoro muito essa área. E a faculdade da Uniara é perfeita, é magnífica, tem ótimos profissionais, ótimos projetos. Temos projetos vinculados ao SESI, que ajudam muito a gente a ganhar experiência. Nós temos total liberdade para brincar com crianças. A gente tem esse projeto muito legal lá. Então, para mim está sendo uma experiência muito boa. São magníficas. Eu estou apenas no meu segundo ano. São 4, 5 anos de faculdade. Eu espero ser melhor cada vez mais. Bom, com toda certeza, as características que mais procuram em um profissional é quanto ele é dedicado àquilo, quanto ele é dinâmico, comunicativo, e com toda certeza paciente. Então eu acho que essas aí são as características que mais procuram em um profissional. Bom, eu me sinto muito realizado com a minha trajetória até aqui hoje. Eu me sinto muito realizado de ter todo o apoio da minha família com a minha escolha profissional. Eu tenho planos para o futuro, que é meu grande sonho é ser treinador, que é ser treinador de futebol. É, mas eu não posso negar o amor que eu sinto por nessa área escolar, pelas experiências que eu tive no Pedrão. Então, eu sou completamente grato ao Pedrão também por conta disso. É uma experiência que eu quero ter sim, ser professor, mas o meu grande sonho mesmo é ser treinador de futebol. Bom, esses 3 anos que eu passei no Pedrão foram muito bons e eu com toda certeza escutei muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas isso influenciou muito na pessoa que eu sou hoje e eu agradeço por isso. A única coisa que eu queria ouvir mesmo era sempre o apoio, ter o apoio de todos do meu lado. Então, o apoio dos professores, o apoio dos meus amigos, eu sempre tive isso. Eu agradeço muito pelos professores serem desse jeito, serem companheiros. Agradeço muito a professora Glaucia por me ajudar muito, me ajudou muito de verdade. E com toda certeza ela me influenciou um pouco a escolher educação física, a calma que ela tinha com os alunos, a dedicação que ela tem por essa área, com certeza me deixou mais apaixonado do que eu já sou. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Só tenho a agradecer mesmo. Boa noite, gente. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas é isso. A Glaucia me convidou para vir aqui falar um pouco sobre a minha trajetória e quem eu sou e para, de uma certa forma, de uma certa forma, conversar com vocês sobre como que foi minha trajetória em si. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Já falo que talvez não seja tão breve assim, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar demasiadamente, assim, né? E se eu estiver olhando um pouco para lá e não estiver olhando assim diretamente para vocês, é porque eu acho um pouco estranho ficar falando com uma câmera.
que está na frente do meu PC. Mas é isso, gente. Meu nome é Marcelo, eu estou no segundo ano de Ciências Sociais e eu não fumava, brincadeira, mas eu estudei aí, eu me formei no ensino médio é, em 2017 e fiz cursinho em 2018 e depois eu entrei o ano passado na faculdade. E agora, eu, assim, pela primeira pergunta que ela me enviou, eu vou falar um pouco como que eu era, assim, começo do ensino médio, por incrível que pareça, eu queria fazer barro branco. E eu não sei se vocês sabem o que é, mas é uma coisa relacionada com militar tipo, tem toda uma relação com a parte militar, que vai ser uma pessoa que vai administrar o quartel de São Paulo, ela vai estar administrando os quartéis, né? É um cargo, uma patente mais alta no cenário militar. Você pode também ser bombeiro e tem guarda florestal, etc, né? Isso foi até o meu segundo ano, né? Que eu estudava no Pedrão. Tinha todo esse negócio que eu acho que vocês vivem até hoje, esse projeto de vida que eu achava um pouco, sei lá, eu achava meio, assim, mas olhando hoje em dia, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir bastante, porque a ponto que a gente sai da escola, velho, é um oceano. A gente não sabe para onde a gente nada, a gente só nada, tá ligado? E não sei. O primeiro ano eu vivi assim, e aí no segundo ano eu tive contato. Eu acho que não tive contato, mas eu conheci uma professora do Pedrão que começou a dar aula. Ela, ela fez doutorado em Ciências Sociais na Unesp, e eu acho que eu coloco ela como um divisor de águas, assim, pelo menos na minha vida mais de decisões, um pouco de decisões. Por quê? Porque ela é uma professora que me fez olhar para fora, assim, de mim mesmo. Eu sempre fiz judô desde os meus 7 anos. Aí eu fiquei uns 12 anos fazendo. Não, 7 anos. Fiquei desde os 6 fazendo. A maior parte da minha vida foi fazendo judô. Inclusive, também parei no terceiro ano. E o barro branco ele vinha nessa toada, né? De você fazer, de você treinar e você usar a parte física. Isso é uma coisa que tem um vínculo com uma relação monetária que você vai ganhar. De certa forma, você ganha grana pra caramba tendo essa patente. Mas também não é um processo muito fácil de entrar, pelo menos eu não achava. E aí, quando eu conheci essa professora, né, eu vi que a vida não era só eu, no caso, né? Porque o Marcelo, talvez do segundo ano, ele olhava muito para si mesmo e queria só ter um pouco mais de contato com os próprios amigos, de se enturmar. E essas eram minhas metas, assim, no segundo ano. Eu não via muito o que eu ia fazer para frente, sabe? Eu tinha projetos e até lá teria muito tempo, eu achava, pelo menos. Só que, cara, a partir do ponto que eu comecei a estudar, não estudar, mas ter contato com as aulas dela e contato com a própria aula, ela dava filosofia, né? Ela era excelente, assim, me fazia pensar muito. Coisa que eu não pensava em nada, inclusive. Eu só vivia a minha vida e foda-se o resto. Mas a partir dela eu comecei a pensar muito sobre as causas sociais, sobre a própria decorrer da vida, entendeu? Não só minha, mas a minha volta, tá ligado? E isso foi muito louco, assim, porque quando chegou no terceiro eu já não queria mais fazer barro branco, eu achava que aquilo não era pra mim, que eu não ia ser uma pessoa feliz fazendo aquilo. E tanto é que, tipo, eu cheguei no terceiro ano e no meio do ano, daquele ano, eu fiquei tipo, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho mais um semestre e depois eu sou uma pessoa desempregada. E é isso, tá ligado? E eu não sei, mano, ou eu vou começar a trampar de verdade, muito, muito, ou eu vou estudar e não que isso seja a regra, tá ligado? Você tem a oportunidade de estudar, eu sei que cada um tem uma vida
diferente e nada, nenhuma pessoa pode se comparar, tá ligado? Mas, mano, na minha cabeça, o bagulho de começar a trampar em qualquer lugar seria, tipo, não seria uma coisa prazerosa, tá ligado? Não seria uma coisa que eu faria por livre e espontânea vontade. E aí, o que eu pensei? Falei, mano, eu tenho que começar a fazer uma faculdade, tá ligado? Porque é um bagulho massa, mano. Tem toda uma vivência que você vai ter. E que você vai ter, tipo, e depois você vai se profissionalizar. E aí, o que eu pensei depois daquele momento, né? Vou fazer alguma coisa que tenha filosofia, porque é a matéria que eu mais gosto da escola. E, mano, que vier, boa. E aí eu fui numas feiras de profissões, em várias coisas assim, e escolhi a ADM pública, porque era na cidade, e minha família nunca teve umas condições financeiras, pelo menos, de talvez me manter em outra cidade. Eu ficava com um pouco de receio de ir para outra cidade, ter que usar o dinheiro dos meus pais. Sempre fui uma pessoa meio tipo, mano, eu não quero usar o dinheiro deles, eu quero ter meu dinheiro para fazer meus rolês, tá ligado? E aí, quando eu saí do ensino médio, já no final do ensino médio, eu comecei a trabalhar no buffet, tá ligado? Trabalhava, inclusive, antes da pandemia, só que parou agora. E, mano, trampava lá, tipo, sempre, mano. E isso me deu uma liberdade que eu não tinha antes. Aí quando eu chego no ano posterior, eu presto o Cuca, eu entro no Cuca, começo a estudar com o Cuca, né? Mano, eu vejo todo, tipo, o corre que talvez eu não tivesse prestado atenção no ensino médio, tinha um pouco de defasagem, assim, corri, tipo, então esse ano foi um ano de muito aprendizado pra mim, tá ligado? Porque eu conheci umas pessoas totalmente diferentes do que eu tava acostumado. Eu vi uma vida que até então não tinha experimentado, que era uma liberdade plena de uma pessoa, né, de estar fazendo as coisas porque você quer fazer, de uma certa forma, né? É lógico que você tem que buscar alguma coisa de alguma forma, né? Você não pode ficar parado. Mano, eu gostei, no cursinho eu conheci as ciências sociais, eu conheci vários professores que estudavam na Unesp, e aí eu vi, mano, cara, que bagulho foda. E os caras davam aula assim pra mim, eu ficava tipo, mano, que esse cara tá falando, velho? Como que eu nunca pensei nisso, tá ligado? Olha isso, mano. Tipo, mano, literatura, mano, umas coisas assim que eu nunca tinha prestado atenção na minha vida e que, assim, faziam minha cabeça flutuar de uma certa forma, sabe? Entendeu? E, mano, foi tipo um choque pra mim. E nesse ano eu estudei o ano inteiro, né? Eu acabei decidindo por não fazer mais ADM, porque, mano, eu não curto muito matemática, não. Eu nunca fui ruim, assim. Na escola eu era um bom aluno e tal, mas, assim, não era pra. Não sei. Eu peguei um pouquinho de asco, assim, dela, de certa forma. E eu cheguei no. Depois eu fui estudando. Eu estudei muito biologia, química, que eram as coisas que eu mais tinha dificuldade. Tinha muita dificuldade nisso, tá ligado? E eu pensava, mano, tem coisas que eu sei um pouco, tem coisas que eu não sei nada. Que era... Matemática eu tentei, mas eu não consegui. Aí, no fim das contas, eu fui bem, tipo, eu consegui estudar uma coisa, bastante química e biologia, aquelas matérias que eu até gostava um pouco, que eu aprendi a gostar, né, porque eu tinha que estudar bastante. E minha trajetória, tipo, esse ano foi ir muito pra... Eu estudava de manhã, ia na biblioteca, eu descansava um pouco, porque eu sempre estava com sono, nunca fui de dormir cedo, não gosto. E aí eu chegava na biblioteca, eu dormia 1 hora, e depois eu ia pra. Tinha dias que eu ia trabalhar, tinha dias que eu ia pra casa, dependia muito do dia, tá ligado? E aí quando chega no final do ano, eu começo a prestar os vestibulares, tipo, talvez
eu tivesse, não sei, eu não me sentia muito preparado não, vou falar pra vocês. Achava que talvez eu não iria passar. E aí o que aconteceu? Eu passei para a segunda fase da Unicamp, em Ciências Sociais, eu pus todos no mesmo curso. Era isso, tinha que ser, entendeu? E aí, mas eu queria mesmo fazer aqui pela comodidade de estar em casa, tá ligado? E continuar trampando. E nessa época eu já tava pensando em tirar a carta, porque eu já tinha juntado uma grana da hora. E eu queria ter essa comodidade, mano. Querido ou não, velho, é uma comodidade. E aí, não que a experiência de sair de Araraquara não seja boa, eu acho que vale a pena pra caralho. Tipo, eu tenho muitos amigos que vivem uma vida assim, que não tem esse cotidiano de você voltar, ver a família, que de um certo aspecto é ruim, né? Porque, tipo, os seus pais, o seu irmão, tá ligado? A sua família. Mas é como se você estivesse saindo de casa aos 19 anos, louco, entendeu? Sendo doido e saindo de casa. E isso é uma experiência muito louca, assim, você aprende muita coisa. Mas eu acho que pra mim foi uma experiência boa, porque de certa forma eu tinha que fazer minhas coisas sozinho, que eu tinha o dinheiro para conseguir ir para a faculdade e tinha que não sustentar, porque as contas de casa eram meus pais sempre arcaram, mas todo esse rolê de tipo, rolê, se eu vou pro rolê é minha grana, se eu faço as coisas é porque eu que tenho dinheiro, se eu bebo é porque eu tenho dinheiro. Então não tinha essa de pedir pra beber, sabe? Eu nunca fui assim. E sei lá, mano, o dinheiro que eles trampam, ele vai me dar pra beber, mano. Tá ligado? Achava meio bosta. E no final das contas, velho, eu entrei na faculdade, eu tô no segundo ano já. E assim, eu recomendo que as pessoas façam universidade não só pela carreira, tá ligado? Porque varia muito de curso para curso, de vida para vida, mas porque é uma experiência, assim, gigante, velho. Você tem outras vivências que você talvez nunca tenha estando na universidade, porque você vive muitas diversidades, você vive, dependendo, assim, depende, né? Às vezes não tanto, mas você vive muita diversidade, você vive muita experiência, você tem contato com muita gente diferente, que não é da sua região, muitas vezes. Pessoas que assim, têm outras experiências de vida e é muito bom, né? Eu não tenho que comentar. E ainda mais se vocês puderem tentar, né? Conseguirem, tentem universidades públicas, né? Porque é uma coisa que a gente estuda e a gente tem próximo daqui de Araraquara alguns cursos e a gente tem que desfrutar de uma coisa que é nossa, tá ligado? E no final das contas eu tô no segundo ano já, né? De sociais, no segundo semestre, eu entendo, desculpe demorar tanto, é um porre, eu sei que é um porre fazer aula EAD e ver vídeo, você deve estar cansado demais disso. Mas a Glaucia me pediu para vir aqui falar um pouco, né, sobre a minha vida, e eu não sei ser um pouco breve sobre as minhas coisas, assim. E, mano, assim, mais é, tipo, o que eu venho fazendo nesse ano, por mais que tenha parado as coisas, eu trabalho assim, eu não tenho trabalhado, né? Eu só trabalho estudando mesmo, de uma certa forma. E tipo, o que eu venho fazendo é algumas pesquisas com o meu, eu entrei no meu primeiro ano eu entrei no grupo PET, que é o projeto de educação tutorial, que ele vai trabalhar o tripé da faculdade, que é ensino, extensão e pesquisa. E aí isso muita coisa aconteceu assim na minha vida, tá ligado? E futuramente pode ser que eu ganhe uma bolsa, né, da faculdade. Não é muito, mas já ajuda, né, para quem é pobrinho assim. É... E, mano, se eu tivesse ainda tendo festa, com certeza estaria lá trabalhando. E, mano, eu venho fazendo as pesquisas que é tipo dos grupos de pesquisa, né? Agora o que eu quero, assim, pro meu futuro, eu acho que é uma coisa muito incerta, tá ligado? Porque o que a gente vem vivendo hoje não é uma coisa simples, né? E dramático, inclusive. E mas
Mano, tipo, eu penso em ser professor, tá ligado? Tentar devolver tudo que me é ensinado de alguma forma. Eu penso em trabalhar como talvez um pesquisador, né? Se a vida nos permitir. E não sei, velho. Por enquanto é isso que eu tenho de perspectiva, né? O que é mais meio que direcionado pra gente, de que faz sociais. É um curso, assim, muito bom, velho, que você você reflete bastante, você lê muitos textos. Eu não tinha muito costume de ler no, até o segundo ano. Eu fui começar a ler depois do terceiro e eu acho que é uma experiência muito rica, tá ligado? Eu leio muito hoje em dia, se comparado a 2 anos atrás, mas isso eu acho que vem de você na faculdade você vai ter que ter, ou você vai fazer conta pra caramba, você vai estar no curso de exatas ou de química, você vai ter laboratório, ou você vai ler muito e vai, de qualquer forma você vai ler muito, assim, não tem jeito, você não tem como fugir disso. Mas assim, eu não sei se foi se foi positivo, não sei, eu acho que é isso que eu tenho para contribuir, né, com a minha vida. Eu acho que eu sei que é difícil, assim, parece, você vai falar, mano, quem é esse cara, não sabe nada da minha vida, tá falando, tentando me dar conselho, mas sabe que, tipo, tem muita coisa, assim, que, que a gente pode seguir, na verdade, dependendo, né? Mas, mano, assim, é só minhas experiências, né? Eu sei que cada um tem a sua. Mas eu acho que a escola teve um grande papel em quem eu sou hoje. Eu acho que eu não seria essa pessoa que tá falando pra vocês e pensando dessa forma se não fosse a escola, o cursinho, toda essa parte de educação, tá ligado? Porque eu era uma pessoa muito contida na minha, no primeiro ano, e eu sempre quis, de uma certa forma, ter mais amigos, me enturmar com a galera. E eu às vezes, sabe, eu achava que eu era insuficiente em alguns pontos. E às vezes, mano, não é, velho. É só o que você tá vivendo e no futuro cada dia é uma experiência nova e você tem que estar aberto pra elas e não fechar as portas, entendeu? Acho que no mais é isso. Desculpe se eu fui longo demais, mas de certa forma é um pouco do meu jeito. Mas é isso, galera. Qualquer coisa, quiser trocar mais ideia, a Glaucia tem meu número. Tô brincando, mas se quiser, eu tenho Face, se quiser perguntar alguma coisa específica tipo, da minha vivência e como foi no Cuca, ou sei lá, na faculdade, é só pergunta pra ela. Meu Face tá Marcelo César também. E é só mandar mensagem, trocar uma ideia, que nem tamo aí. Mas é isso, molecada. Então, obrigado. Obrigado, Glaucio, pela oportunidade. Pessoal, meu nome é Lígia Fiorilli, eu sou ex-aluna do Pedro José Neto, famoso Pedrão, né? E atualmente eu estou no meu terceiro ano de pedagogia pela Unesp, aqui de Araraquara. Bom, pessoal, a convite da professora Gláucia, na disciplina de projeto de vida, eu vim falar um pouquinho de como foi para mim essa transição do ensino médio para a escolha do curso aí de graduação. Primeiramente, gente, eu tenho que muito mesmo agradecer minha família, né, que foi me ajudando a tirar as dúvidas que eu tinha e também aos ótimos professores que eu tive na minha época de ensino médio. Eu estudei no Pedrão, se eu não me engano, de 2015 a 2017 e posso dar uma garantia que o que me ajudou muito, além dos ótimos professores, foi a disciplina de projeto de vida, a disciplina de orientação de estudos, mundo do trabalho também, foram ótimas disciplinas. E não posso deixar de citar aqui a tutoria. Eu tive nos 3 anos a mesma tutora, que foi uma antiga bibliotecária, a Angélica. Ela é uma pessoa assim maravilhosa e que muito me ajudou. Mas então vamos lá. Como todo mundo,
eu também passei por essa fase assim, tendo muito medo, muita insegurança. Mas uma coisa que me ajudou com todo esse apoio aí que eu tive foi começar pelo campo de eliminatórias. Eu parei para pensar qual área de estudos eu não me identifico tanto, o que realmente eu não queria estudar. Não que isso seja uma regra, mas foi o que me ajudou. Então, uma coisa eu já sabia, na parte de biológicas, nenhum curso me interessava muito. Essa área que envolve saúde, eu particularmente não tenho habilidade para isso. E de uma coisa eu também sabia, que em exatas não tinha algo que me agradava tanto. Então, caí na parte de humanas. Olhando os cursos, eu ainda assim estava muito em dúvida. Eu posso prestar psicologia, mas tem pedago, são coisas assim que eu gosto. Aí foi quando eu parei para pensar, então, a grade do curso. A outra dica que eu dou. O que realmente temos como disciplina dentro desse curso? Será que são disciplinas que eu já nessa bagagem de escola tenho uma maior habilidade? Assim, eu vim chegar na pedagogia. Olhando o curso ali, a grade, né? Eu vi que eu ia estudar a filosofia da educação, a sociologia da educação e tinha também, como tenho, na verdade, 5 psicologias que eu tenho que passar. Então eu falei, poxa, já é alguma coisa mais próximo do meu outro curso, então posso arriscar. Gente, foi assim, pra mim, realmente, foi uma ótima escolha de curso. Eu gosto do que eu estudo, já tive experiência de estágio, também assim, não foi uma das melhores, mas com certeza me ajudou bastante, tem me ajudado na verdade. Então assim, de dica para vocês, eu deixo essas duas coisas. Pensa primeiro, qual é a área de estudos que você não se identifica muito. Não assim, porque eu sou boa em matemática, então quero fazer engenharia. Não que seja isso, não é uma regra, mas me ajudou. E na segunda parte, como eu disse, analisa a grade curricular daquele curso. Quais as disciplinas, as matérias que você vai estudar. Porque às vezes a gente se depara com uma coisa que não é bem o que a gente pensava. Mas assim, pessoal, acima de tudo, eu acho que é um momento muito desafiador, é um momento difícil, mas que também está sujeito a erros. Corre-se o risco de começar um curso e não querer mais. Não foi o meu caso, mas eu sei de pessoas que tiveram essa experiência e nem por isso significa que deu tudo errado. Não, foi apenas um outro caminho. Fica aí como uma experiência. Então eu espero que vocês consigam aí descobrir um bom curso, uma ótima profissão. Daqui a um tempo eu volto trazendo a minha experiência aí realmente no meu mundo do trabalho. A outra coisa, pessoal, que eu quero de modo geral passar aqui para vocês e que eu acabei fazendo também uma apresentação em PowerPoint para ajudar é sobre o vestibular da Unesp nesse ano agora, que vai entrar, né, de 2021. Deixa eu pegar minha colinha. Oi. Vamos lá. Gente, a Universidade Estadual Paulista, como vocês sabem, é uma faculdade pública. Temos aqui em Araraquara o campus de Humanas, né, que é onde tem o meu curso, e temos também o Instituto de Química. Então, assim, são vários os cursos que nós já temos a possibilidade aqui na nossa cidade. Mas vamos lá. De modo geral, a Unesp está oferecendo 7.630 vagas em 23 cidades paulistas. As inscrições começaram já no dia 1 agora de outubro e vão até o dia 27 de novembro. Essas inscrições ocorrem através do site da Fundação VUNESP. Das vagas, pessoal, como eu disse, são mais de 7.000, 50% delas são destinadas a estudantes de escola pública e desses, 35% são destinadas para aqueles que são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Sobre a taxa de inscrição, está no valor de R$ 170. Porém, os que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio na rede estadual aí, pública e também nas ETECs, né? Tem, gente, um desconto de 75%. Aí vai ficar no valor de R$ 42,50.
Sobre as provas. As provas, gente, da Unesp ocorrem em 2 fases. Ela tem a prova própria, mas é interessante que vocês prestem o Enem para ajudá-la na contagem dos pontos. No caso, a primeira fase foi, se eu não me engano, objetiva, e a segunda fase foi dissertativa, que no caso era para responder as questões, todas elas de forma mesmo redigida, né? Então vamos lá. No dia 30 de janeiro vai acontecer a prova para aqueles que querem a área de biológicas. E no dia 31 de janeiro de 2021 vai acontecer a primeira fase da prova para a área de exatas e humanidades. Depois dos que forem aprovados, passa para a segunda fase, que vai ocorrer no dia 28 de fevereiro de 2021. Todos os cursos vão fazer a prova juntos. E no dia 19 de março sai o resultado final. Então, bom, pessoal, esse foi assim, os informes rapidinho. Como eu disse, da minha experiência também eu resumi 3 anos em alguns minutos, mas eu tenho certeza que já vai dar uma boa ajuda. Qualquer coisa me coloca à disposição. Tem no site da Unesp vários materiais de provas antigas que podem ajudar a gente. Tem bastante coisinha aí pela Unesp que eles disponibilizam para poder ajudar. Precisando, me coloca à disposição. Muito obrigada, professora, pela oportunidade. Valeu, galera!